Olá, estamos de volta com o nosso Fetox Podcast, nosso podcast sobre uma vida consciente e real. E hoje, com uma convidada que veio de um pouquinho longe, que não é tão longe de Maceió, né? Mas é super especial, doutora Catherine Ribeiro. Ela é médica, terapeuta ayurveda, professora de yoga. Eu brinco que ela é atriz, instrumentista, cantora. Vários papéis que ela exerce no servir dela. Ela vai se apresentar um pouquinho, então não vou me atentar ao currículo, né? Porque esse também não é o intuito do podcast. O intuito aqui é trazer conteúdo relacionado à nossa saúde, bem-estar, autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência. Antes dela se apresentar, primeiro, bem-vinda, Catherine. Muito feliz de você estar aqui. Eu também. Por um motivo muito especial. Além de estar no podcast, né, a gente está fazendo a formação de yoga internacional da Yoganaya. E Catherine é a primeira professora que faz a abertura da formação. E eu não poderia perder essa oportunidade de você estar aqui e não ter você aqui no podcast, né? Para a gente conversar com tanto conteúdo que você tem e você trabalha como educadora de saúde, né? Mas antes da gente começar a falar, todo podcast, ele é diferente. O Fetox, tá? A gente faz um momento de respiração consciente. Pra gente, gosto. Né? É sua vibe, né? O Cat Talks também é assim, apesar de não estar nas redes. Pois é. Maravilhoso. Esse é um olhinho do Terra. Peace. Peace. Paz. Peace, pra gente... A gente fecha os olhos. E também quem está assistindo pode tirar esse 1 minutinho para fazer uma respiração consciente junto com a gente para aproveitar um momento de pausa. Um momento de respiro. Em que a gente se coloca como observador do nosso corpo, da nossa mente. Se coloca em estado de presença. Inspirando e expirando naturalmente. A gente coloca a nossa intenção para esse podcast, para esse bate-papo. Que seja proveitoso para a gente aqui e para todo mundo que esteja ouvindo, assistindo. Que o conteúdo que a gente traga seja para elevar a consciência e para ajudar as pessoas de alguma maneira. Inspira. Solta. E agradecer por esse momento de conexão. Para uma vida mais consciente e também real. Trazemos as palmas das mãos unidas em frente ao coração para agradecer. Respira fundo. Tudo bem. Namastê. É tão bom isso, né? Não é? Eu tava tão aqui que eu nem toquei o bowl. Só ficou aqui de enfeite que eu faço. Vou tocar o bowl só pra... Pronto. É uma vibração. E aqui compõe, né? A gente tem o bowl, tem o óleo essencial, tudo que eu uso. A vela. E a vela maravilhosa. Essa vela é uma parceria que eu estou muito feliz em ter conquistado, que é a Et Brasil, Velas Aromáticas. É uma empresa alagoana, toda produzida aqui. Tudo que eles usam na produção é tudo natural. E com óleos essenciais, né? Essa aqui é de lavanda e baunilha. E eles estão também com a gente na formação, né? O nosso altar, lá a gente usou ontem capim-limão. Delícia. E eu digo assim, que muita gente acha que a vela aromática, enfim, é mais para decoração ou para receber uma visita. Claro que eu estou recebendo você, né? Mas não só isso, é para você, o seu bem-estar, seu autocuidado em casa, né? Não é só para alguém que vai chegar diferente. É para sua casa estar bem cheirosa. É o momento que você também entra em conexão, que pode ser uma conexão espiritual. É um momento de praticar yoga, por exemplo, meditação. Então,
Et Brasil, gratidão por estar com a gente. Parabéns. Eu acho que ritualizar a vida, ela faz com que ela se torne ainda mais especial, né? Sim. E uma das coisas, por exemplo, que eu sempre recomendo meus pacientes ao fazerem higiene do sono é acender velas e apagar as luzes para que, né, remeta aquele tempo das cavernas, quando a gente acendia a fogueirinha já na hora que o sol se punha, né? Então, traz realmente esse lugar de maior introspecção, de maior reconexão. Eu acho que a vela, ela te leva para muitos lugares. E também de foco, né? Sim. No yoga, a gente pode fazer trataka, aquele exercício de concentração na chama da vela. Sim. Então, olha quantas coisas a gente não pode fazer com uma vela, né? Exato. Maravilhoso. Ainda com esse cheirinho que relaxa, que é calmo. Aí vai ter todo mundo zen. Entra aqui, a gente tava agitada, que chegou, né? Em cima da hora, já deu uns... Nossa, já calmou. Esse pis aí tem o Líbano. Também. Tava sentindo um cheirinho, tava tentando descobrir quais são os óleos essenciais. Ele é um blend grande, mas tem... Mas tem terra aí pra dar uma... Tem vetiver nele. Vetiver. Pronto, maravilhoso. Então, Catherine, por favor, para quem não te conhece, se apresenta. Quem é Catherine? O que veio fazer? Como vive? Como se reproduz? Oi! Prazer. Bom, então, meu nome é Catherine Ribeiro, né? Eu sou um serzinho muito sonhador, eu acredito, né? Eu diria assim, minha mãe, eu lembro desde pequena falando que eu vivo num mundo cor-de-rosa, porque a minha forma de pensar sempre foi um pouco diferente da maior parte das pessoas, né? E isso gera um certo estranhamento e da minha família mesmo eu via dizer isso, né? Esse mundo que você visualiza na sua cabeça não é real. E olha que interessante, porque você estava falando aqui para trazer um pouco mais de consciência e realidade, e fazer mais real. Eu fiquei pensando, cara, por que a gente tem que falar isso? A vida não é real? Né? Fiquei pensando aqui, porque às vezes a gente acha que o óbvio é óbvio, mas nem sempre é óbvio. Sim. Né? E eu sempre vivi essa realidade. E deixo aqui a pergunta, o que é real? Né? Porque é uma coisa que muitas vezes a gente não para pensar. Sim. E então... eu acredito que toda a minha jornada vem muito dessa busca de me conectar com a minha realidade, com o que eu realmente acredito, com a minha essência, de alguma maneira, sem antes, né, saber o que seria isso. Então, eu venho aí de uma família onde pai e mãe são médicos, né? Meus pais são ginecologista obstetra, os dois foram trilhar sua carreira fora do Brasil, muito ousados para a época deles também. E se formaram em medicina na Argentina, começaram a carreira do zero, foram muito bem-sucedidos. Então, logicamente, como qualquer pai que quer que seus filhos sigam aí, né, prosperando na sua vida, eles acabaram apresentando esse caminho como uma forma de sucesso. Uhum. E, na época, eu lembro que eu sempre fui do esporte, então eu sempre fui atleta desde os meus 6 anos de idade. E gostava muito de natureza e de bicho. Cavalos eram a minha grande paixão, assim, da infância e adolescência. Então, na minha cabeça, eu ia me dedicar ao esporte sendo veterinária. Só que, na época, ser veterinária ainda não era uma carreira, assim, como hoje, né? Que muita gente, ao invés de ter filho, resolve ter cachorro, gato, Sim. né? E eu queria ser veterinária de animais de grande porte. Mas meu pai, para ele, por ser um universo desconhecido... ele acabou dizendo, não, vai fazer medicina que vai dar mais certo. Já que você quer fazer medicina, que faça de humanos e não de bichos. E eu acabei caindo aos 17 anos na Argentina para fazer medicina. E não foi legal, porque eu, naquele momento, ainda era uma adolescente rebelde, estava querendo estar mais longe dos meus pais do que pensado. Aceitei essa história de fazer medicina mais como um pretexto para estar ali, né, longe de quem me controlava. Mas isso acabou me levando a um lugar de uma depressão, de uma vida sem sentido. E aí acabaram vindo as drogas, a bebida, né? Essa busca pelo prazer momentâneo, que no esporte eu tinha isso através da adrenalina, e depois eu deixei o esporte para me dedicar à faculdade. E então isso era preenchido com esses aparatos aí, né? Com esses distrativos. E acabou que foi um momento, assim, de muita dor, mas ao mesmo tempo de muito descobrimento, que foi a hora que eu comecei a perguntar quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu tô fazendo isso, eu tô fazendo por mim, tô fazendo pelos meus pais, o que eu gosto, o que eu não gosto. E isso me gerou muitas indignações, muita revolta, ainda mais revolta com eles. Porém, ao mesmo tempo, eu comecei a experienciar, a encontrar outras pessoas que também estavam nessa busca.
E começou a se abrir uma nova possibilidade de enxergar a vida, o mundo, quando eu comecei a encontrar pessoas que pensavam um pouco parecido mais comigo, que viviam um pouco mais nesse mundo cor-de-rosa, né? Então, quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu estava já indo para o 4º, meu irmão passou em medicina no Brasil, eu acabei transferindo para o Brasil. Voltei 2 anos, foi um momento desafiador, porque eu estava aí no momento de muita farra e tudo, e isso acabou me levando para uma depressão ainda um pouco maior. E também uma conexão extrasensorial, muitas coisas começaram a acontecer nessas experiências com drogas, né, alucinógenas e tudo mais. E eu comecei a ver que existia algo maior que estava conectado e que o corpo somente não diz muita coisa, que estudar apenas anatomia, fisiologia, bioquímica não explicava muita coisa, que parece que a mente tinha um poder muito maior em cima de tudo isso, Sim. sobre a estrutura física. E parece que faltava um elo que ligasse tudo isso dentro do olhar da medicina moderna, sabe? Era como se tudo tivesse, as pedrinhas do quebra-cabeça estivessem todas desconectadas e a gente estudando cada pecinha, mas não entendia como elas poderiam se comunicar. Quando que você teve essa, né, visão sua, visão que eu digo assim, né? Essa consciência nesse seu processo entre medicina e que tinha algo além. E hoje é muito legal porque a ciência vem estudando, provando e integrando muito mais as outras ciências também, que eu considero ciências, e eu sei que você também, que são as ciências milenares, que muitas vezes falam coisas alternativas, né? Práticas alternativas, que Sim. não que são integrativas, que você fala muito bem, sobre Ayurveda e Yoga. Como que chegou isso na sua vida para acontecer isso que está acontecendo hoje, né? Sim. Que você trabalha com tudo isso junto. Sim. De uma maneira tão bacana. Então, isso tudo foi fazendo parte desse processo, né? Porque eu acho que houveram vários despertares nesse processo, né? Não é à toa que eu estou aí escrevendo o livro que, se Deus quiser, até ano que vem sai, que é o Desperte Seu Médico Interior. Porque isso faz parte dessa jornada, né, de cada um, mas que eu conto a minha jornada dessa médica que hoje eu sou e que eu tento inspirar as pessoas a se conectarem com essa essência que todos nós temos e com essa sabedoria que já nos diz muito, mas que nesse mundo tão cheio de fatores distrativos e estímulos externos a gente acaba perdendo essa conexão. E subestimando esse potencial Sim. humano que temos, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei... A primeira coisa foi que eu tive um surto psicótico e foi um momento de... surto psicótico é a denominação dentro da psiquiatria, né? Mas Sim. eu acredito que foi um momento de libertação e de colocar para fora tudo aquilo que não fazia sentido dentro da minha natureza, da minha essência, sabe? E isso teve muito a ver com a minha relação com meus pais. Então, o saber honrar pai e mãe, reconhecer que eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham naquele momento, foi uma cura que eu precisei vivenciar para continuar essa jornada de uma forma leve, né? E honrar toda a trajetória deles, honrar os erros e os acertos, enfim. E poder ver aquilo que eu não queria ser e o que eu queria ser, com base nessas duas grandes referências que eu tenho, que é meu pai e minha mãe. E aí, eu acabei que no 5º ano da faculdade, 2 episódios assim marcaram muito o que me levou para esse mundo complementar da medicina, né? Um deles foi que eu morava em sítio na época, no 4º ano da faculdade, e meus pais, do 3º para o 4º, e meu pai sempre cuidou de bicho, né? A gente sempre teve vaca, galinha, cavalo, era tipo uma mini fazenda. E um dia eu cheguei em casa, meu pai estava matando uma vaca nossa que tinha acabado de parir fazia 2 meses. Ai, meu Deus. E a Luna, que era a bezerrinha, ela se comportava igual os nossos filas, os Rottweilers que a gente tinha, porque a gente sempre teve cachorro grande. E eu tinha aquele contato com uma bezerra que pulava para brincar. Na hora que eu vi aquela mãe ali no chão, com a cabeça de um lado e o corpo do outro, eu entrei em surto com meu pai. Falei, você tá ficando louco? E aí ele me explicou que a cachorra tinha atacado a vaca, porque ela tinha parido, a cachorrinha também. A vaca chegou perto, ela se sentiu ameaçada, atacou a vaca estava morrendo, estava saudável. E ele não ia desperdiçar a carne da vaca, então nós iríamos comer a vaca. E aí eu falei, você tá louco? Eu vou comer a vaca? Ele falou, mas você sempre comeu, por que agora você não vai comer? E aí, ali virou uma chave pra mim, que eu falei, caraca, eu não como o meu cachorro, por que eu vou comer a vaca? Por que eu vou comer a Luna? Né, as galinhas? E aí eu parei de comer bicho desde então.
E carne, vaca, porco e penados, né? E eu comecei a frequentar restaurante vegetariano. E aí, quando eu comecei nos restaurantes vegetarianos em São Paulo, eu comecei a ver uma galera que se vestia diferente, que, sabe, tinha um jeito diferente de se comportar. Uma coisa vai levando a outra, né? É isso. Assim, por isso que quando você fala, as coisas não aconteceram alinhadas. Não. Eu terminei a faculdade de medicina, falei, eu quero fazer medicina integrativa e fui fazer a pós-graduação do Einstein. Não, eu não fui essa pessoa, né? A minha vida foi abrindo esses caminhos, realmente. Por isso que eu acho lindo compartilhar a nossa história, assim, porque eu acho que as nossas histórias inspiram umas às outras, né? Então, eu acabei indo nesses restaurantes, e aí o que acontecia? Além de eu ver essa galera que eu achava muito legal, porque eu sempre fui muito da moda, muito patizinha, assim, né? A gente falava na época. Então, sempre usava roupa de grife, bolsa. Não que eu não goste, eu gosto, acho legal. Mas aquilo não era a minha identidade, sabe? Não era o meu estilo. Então, eu acabei entendendo que tinha uma nova forma de ser. E comecei, quando eu ia pagar a conta no caixa, sempre tinha um monte de folderzinho com cursos. Yoga, meditação, aromaterapia, cromaterapia, óleos essenciais, essas coisas todas que a gente adora. Eu via tudo aquilo e aquilo tocava em mim, que eu falava, nossa, eu quero terminar a faculdade para ter minha liberdade financeira, para poder fazer esses cursos e aprender tudo isso. Só então, porque te despertou algo assim, né? Alguma Na sua coisa ali alma. tocou que eu falei, isso eu acho massa, isso eu acredito. Então eu falei, eu quero ter dinheiro para poder fazer isso. Porque meu pai não ia pagar curso de... Fala que coisa de reiki. aromaterapia, reiki. Que é isso, virou né? hippie. Tipo isso. Aí eu peguei e comecei a guardar numa pastinha. Aí beleza. Chegou no último ano da faculdade, outra coisa que aconteceu foi que um dia eu cheguei em casa e tá um cavalo deitado no chão com cólica 3 dias. Meu pai já tinha feito tudo de remédio, o cavalo não levantava, e o cavalo é um bicho que não aguenta dor muito tempo, ele morre de dor. E aí meu pai falou, não tem mais o que fazer, ele vai morrer. Deve estar pra morrer logo. Aí eu falei, e meu pai, ele gosta de ter os bichos, mas ele não tem um apego pelos bichos, sabe? Tá sofrendo, e ele falou faz assim, vai morrer. Eutanásia. Né? Nem eutanásia faz, deixa o bicho morrer, lei da natureza, né? Cada um com seus cada quais. E aí eu olhei e falei, você tá louco? Eu vou deixar o bicho desse tamanho, dessa força morrer? E aí, o que eu fiz? Eu intuí de sentar do lado dele, coloquei a mão na barriga e falei, Deus, me usa como instrumento e me ajuda a curar esse cavalo. E pus a mão e fiquei 1 hora. Fê, o cavalo levantou. Você fez um reiki nele. Eu não sabia ainda o que era. Nunca. Na época, o que me veio na cabeça, na hora que aconteceu isso, eu lembrei de Jesus. Lembrei porque eu venho de uma família cristã, né? Parte evangélica, parte católica na minha família. E eu lembrava daquela luz saindo da mão de Jesus. Aí eu falei, essa é a medicina que eu quero fazer. É uma medicina que dá pra fazer muito com pouco. E aí eu compartilhei essa história com os amigos que entendiam um pouco a minha loucura. Porque, né, a Catherine já era esquisitinha, assim, na faculdade, né? Porque começava a falar do universo, dos cosmos. Tinha umas ideias diferentes. Exato, né? Não era muito padrão linear, né, da pessoa. E aí eu virei e falei... Eles falaram, você precisa ler um livro, a história de São Lucas, que foi um apóstolo de Jesus. Que é da medicina, né? Médico de homens e de almas. É. Ele era médico. Tem até clínicas com esse nome, hospitais. Então a história... Tem um livro que chama O Médico de Homens e de Almas. E eu li esse livro, eu devorei esse livro, eu me encantei. Eu falei, é essa médica que eu quero ser. Então essa jornada começou muito desse lugar. E na época eu já fazia parte da Liga de Acupuntura, já comecei a conhecer uma galera que pensava, tipo, mais aberto, integrando o corpo, mente e espírito. Comecei a fazer parte da Liga de Medicina Espírita, da outra faculdade. Comecei a desvendar e explorar esses universos de possibilidades, né? Porque daí eu falei, cara, quero conhecer outras religiões, fui ler um pouco sobre. Na época eu já tinha lido um pouco sobre a Irmandade dos 7 Raios, que começou também a abrir minha cabeça. Você tem religião? Não. A minha religião é o amor, eu costumo dizer, sabe? Sim. Porque eu acredito que se fizermos o bem, amar o próximo como a si mesmo, sabe? Sim. Eu acho que já é muita coisa, né? Eu acho que a gente já livraria de muito mal, porque eu acredito que nós aqui apenas estamos esperando sermos reconhecidos e amados. E se a gente tivesse isso, não teria guerra, não teria doença. Morrer a gente talvez iria, mas de repente seres espirituais que entendem, compreendem, assimilam, não estaríamos nessa dimensão mais, né? Então, essa é a minha religião. Respeito todas, mas não pertenço a nenhuma. Mas acredito que somos seres espirituais, tendo uma experiência aqui terrena. Humana. E que tudo continua, né? Eu acho que isso aqui é só uma fórmula da gente poder se expressar aqui nesse planeta, né? Sim. Ô, Catherine, você começou a descobrir
esse mundo, esse universo, né? Ainda na faculdade, né? Você falou, você ainda estava na faculdade de medicina. Mas foi trabalhar como médica tradicional. Sim, e ainda trabalho, né? Ainda trabalha, Sim. mas aí... Quando que veio Ayurveda e Yoga nesse caminho aí? Pois é aí onde a gente vai. Aí, então, eu terminei a faculdade em 2006. E aí, eu falava, eu quero ser clínica. Eu sabia que cirurgia não era pra mim. E eu sabia que eu queria trabalhar com prevenção de doenças. Por quê? Porque a maior parte das doenças que mais matam hoje em dia são preveníveis. Que é o quê? As doenças consequentes aí de um diabetes não controlado, de uma hipertensão não controlada, a obesidade... O câncer, né, vem de um processo inflamatório crônico. Então, eu falava, eu quero trabalhar com prevenção e promoção de saúde. Comecei a pensar em fazer saúde pública, medicina preventiva. Só que eu ainda achava isso muito burocrático e pouco acessível, de contato com o ser humano, sabe? Sim. E aí foi a hora que eu decidi fazer medicina de família e comunidade. Porque eu falei, é uma área da medicina que vai me dar uma experiência muito grande, desde a gestante até o idoso. Eu vou estar inserida no local onde eles moram, o que eu acho que aí você começa a entender a realidade mesmo, né? Da forma como a gente interage com a vida. E vou poder fazer grupos, vou poder ir na casa fazer visitas domiciliares. E vou fazer os grupos, então, de orientação em saúde, sobre alimentação e tudo mais. E aí, quando eu cheguei lá para trabalhar com isso, eu falei, caraca, eu não sei falar sobre alimentação. Eu aprendi sobre carboidrato, gordura e proteína e tem que suplementar ferro e cálcio. Cálcio para os ossos, ferro, né, para anemia. Porque na faculdade de medicina não aprende muito sobre nutrição. A gente tem 2 horas de aula. De 6 anos, né? Em 6 anos de faculdade, então, são 2 horas de aula sobre alimentação. Por isso que acho que é esse elo que falta, né? Não falta. Não falta, porque a faculdade de medicina foi desenhada para o médico ser um prescritor de remédio, e não para ele ser um promotor de saúde. Sim. E isso me incomodava muito. Então, hoje, engraçado que essa ficha virou faz muito pouco tempo, foi esse ano. Eu falei, agora eu entendi por que eu fiz medicina. Eu fiz medicina para entender a médica que eu não quero ser. Porque daí, quando eu entendi que eu não tinha essa caixinha de ferramentas para falar sobre saúde... Foi que eu fui fazer a pós-graduação de medicina tradicional chinesa, só que eu acabei caindo numa escola voltada a tratamento de dor. Então, massa, você não usa anti-inflamatório constante, nem analgésico, já diminui o risco de problemas gástricos, renais. Mas a pessoa vai toda semana ficar recebendo agulhada. Por quê? Porque às vezes ela está passando o dia inteiro no trabalho de uma postura inadequada, não está fazendo exercício, não está se alongando, não está se fortalecendo. E aí, é mais fácil ela ir lá e ficar passivamente recebendo agulhada, que ela dá uma relaxada, alivia a dor, ela volta para... postura inadequada e fica ali. E aí eu falei, não é essa a medicina que eu quero. Já é menos pior, redução de danos aí, mas ainda não é isso o meu caminho. E aí foi que eu brinco que eu recebi um chamado do além-além. Preciso ir pra Índia. E aí, mas veio do nada isso aí? Do nada. Foi do além-além mesmo. E uma pessoa que você viu que foi pra Índia? Nada. Aquela novela das Índias, Caminho das Índias, começou quando eu estava na Índia. Só pra você ter uma noção. Então você não sabia nada? Nada. Não conhecia nada. Aí nem fazer yoga? Eu tava noiva, nada. Eu tava noiva na época. Talvez, assim, eu tenha visto alguém vestido uma camiseta de Ganesha, que deve ter me relembrado alguma outra existência aí minha. E, né? Porque, algum estímulo inconsciente, com certeza, aconteceu ali no subconsciente. Mas... eu tava noiva na época, eu falei, amor, vou pra Índia. Ele falou, você tá fazer o quê na Índia? Eu falei, não sei, eu quero ir pra Índia. E não quero ir de turista, eu quero ir sabendo um pouco da cultura. Aí, só pra encurtar a fala aqui, eu fui estudar, peguei a pastinha e encontrei ela de sânscrito. Aí eu falei, cara, a língua mãe da Índia é o sânscrito. Eu vou começar estudando sânscrito para entender como é que foi se desenvolvendo os povos e a comunicação. E fui fazer aula de sânscrito. Aí, quando eu estava no 6º mês, o professor falou, o que você está fazendo sânscrito? Eu falei, vou para a Índia. Aí ele falou, mas, Catherine, ninguém fala sânscrito na Índia. Hoje em dia perdida, né? Assim, ela é a origem de todos os outros dialetos, mas cada estado tem a sua própria vocabulário, é tudo diferente lá. Aí eu, Ele, por que você não vai fazer a Ayurveda? Que é a medicina indiana, já que você é médica, né? Que tem tudo a ver com você. Nossa, quem foi esse anjo? Pois é, eu nem lembro o nome dele, você acredita? Olha. Mas foi um professor lá em São Paulo que eu tive de sânscrito. E aí eu adorava cantar mantra. Que Deus manda essas pessoas, né? Sim, o tempo todo. Pra encaminhar. É por isso que eu falo que somos mestres uns dos outros, né? Tem que estar atento pra ouvir, né? Exato. Porque podia ter passado e falar, não, gente, deixa eu lá. Já isso é besteira, coincidência. Coincidência, essas pessoas aparecerem, né?
Não existe. Para mim, não existe coincidência. Existem sincronicidades e tá tudo muito aí acessível. O problema é que a gente tá tão atarefado e tão condicionado a fazer as mesmas coisas sempre que a gente não observa os sinais que a vida nos dá, né? Sim. E não confia, né? Mas, enfim. Exato. E aí eu peguei e falei, então tá. Peguei a pastinha, achei lá, Ayurveda. Aí fui pesquisar, comecei a fazer o curso de formação com o intuito de ir pra Índia depois do curso. E foi assim que eu fiz. Uhum. Aí, na primeira aula, Fê, do curso, eu cheguei, o professor começou, tipo assim, vamos fechar os olhos, vamos fazer um minuto de silêncio, respira profundo, observa como você está neste momento, né? E fez ali uma meditaçãozinha, sei lá, de 2, 3 minutos, sabe? Só para trazer atenção pro agora. Sim. Aí eu já tava curtindo aquilo, né? Aí, de repente, ele fala, então, segundo a Ayurveda, que quer dizer a ciência da vida, tudo que tá fora tá dentro, tudo que, né, tá presente na natureza, representa a nossa natureza. Tem coisas que são boas para umas pessoas e não são boas para as outras. Existe uma individualidade bioquímica dentro dessa visão. Aí eu falei, pô, esse cara tá falando a minha língua agora. Aí você pensando, era pra mim. Não, sabia? Era a mensagem pra mim. Eu tava, ao mesmo tempo que eu tava muito feliz, eu tava indignada. Por quê? Porque eu tava muito feliz de estar acessando esse conhecimento de uma linguagem que fazia todo sentido, que eu achava que era muito óbvio. Mas, por outro lado, eu tava indignada de não ter aprendido isso na faculdade de medicina, já que a gente tá falando de cuidar do outro e da saúde do outro. Sim. Sendo que é uma ciência que existe há mais de 3 mil, 4 mil, 5 mil anos. Como assim não tá na faculdade de medicina? Então, a essas horas começa a questionar, né, o sistema como um todo. Mas eu me entreguei nessa jornada aí. E aí, quando eu fui para a Índia, eu fui fazer um curso intensivo de 1 mês. E eu, antes da aula, a gente tinha, quem quisesse, poderia fazer 1 hora de aula de yoga. E ali eu tive meu primeiro contato com yoga. Sim. Não foi aqui. E aí eu fiz aula de yoga e aí aquilo tudo começou a fazer muito sentido, assim, sabe? Era como se fizesse parte de mim, porque eu era ginasta. E aí aquilo era muito familiar, natural. Muita coisa, mas essa questão da respiração consciente, isso já começou a me trazer um outro lugar. Porque, imagina, eu fumei muito tempo, eu sempre fui muito agitada, então... Sim. Dar uma relaxada, uma acalmada, foi algo que começou... Mas, assim, tava fazendo ali, tava tão vibrando na tudo aquilo que eu não tava nem conseguindo processar toda a informação. E aí, fiquei 5 meses na Índia. Fiz lá um curso de yoga do riso. Depois eu terminei meu noivado, comecei a namorar um americano que dava aula de Kundalini. Então, eu comecei a praticar Kundalini Yoga. Aí... eu fiz um Panchakarma lá na Índia, depois eu fui trabalhar num hospital ayurvédico. Então, dá essa pausa. Pra quem não sabe o que é Panchakarma. Ah, sim. O que é? O Panchakarma é uma das formas de tratamento dentro do Ayurveda para casos onde já tem um desequilíbrio muito grande daquilo que rege o nosso metabolismo, que a gente chama de doshas, né? E aí, quando você não consegue... equilibrar isso através da alimentação, de uma melhora do sono, de meditação, né, do autoconhecimento, de oleações, de fitoterápicos, a gente faz um processo mais agressivo, como se fosse quase... É invasivo, né, quase cirúrgico, que são esses 5 um detox ações bem de profundo, vamos dizer eliminação das toxinas, vamos dizer assim. É como se fosse um detox profundo, que envolve indução de vômito, de diarreia, oleações, até sangrias, por exemplo. Né? Então, eu fiz esse procedimento lá, o que me deixou mais bagunçado do que eu já estava. Sério? Não foi legal, a minha experiência com isso lá não foi legal e até me deixou tão bagunçada que eu levei 10 anos para conseguir entender tudo que eu vivi na Índia. Caraca. A Índia é intensa, né? Sim. Mas eu acho que esse Panchakarma mal feito, que eu considero ter sido feito de uma forma muito inadequada, porque a alimentação minha lá era a base de fritura, creme de leite e chapata e pão, a farinha branca, que mais depois de 10 anos eu fui descobrir que essa era a causa da minha resistência à insulina, da minha síndrome dos meus ovários policísticos, da minha não menstruação, da minha endometriose, enfim. Sim. Então, assim, aí eu fiz todo esse percurso, voltei para o Brasil e voltei para o SUS e comecei a usar todo esse conhecimento, mas muito mais à base da rotina diária que eu aprendi, né, que a gente chama de Dinacharya dentro do Ayurveda, do que desses processos terapêuticos voltados para o tratamento. Por quê? Porque o meu foco não é o tratamento, o meu foco sempre foi a prevenção. Vamos fazer um gancho da prevenção? Estamos em outubro, né? Outubro Rosa, fala da prevenção do câncer de mama. Sim. E o que eu mais ouço falar, e a gente estava falando sobre isso antes de gravar,
é sobre faça sua mamografia para prevenir o câncer de mama. E fazer mamografia, ok, né? É importante, mas não é uma prevenção. O que seria uma prevenção? Pois é. Na sua visão. Isso que eu estava conversando com a Fê, né? É justamente isso. A mamografia, ela é detecção precoce, né? De um câncer, de um possível câncer. A prevenção, ela vem muito antes. A prevenção começa quando o casal pensa em engravidar. Se a gente for parar para pensar prevenção de verdade, onde é que a gente começaria? Né? Por quê? Porque é isso. Se a qualidade dos tecidos daquele bebezinho já não está adequada, a chance dele ter qualquer problema de saúde já é maior. Ele já nasce com uma fragilidade maior. Genética, exato. Então, uma predisposição maior a desequilibrar os doshas, que a gente chama dentro do Ayurveda. Então, o que acontece? Se a gente não tem uma alimentação adequada, e hoje a gente sabe, por exemplo, trazendo para um cenário mais da medicina e da nutrição moderna, que os alimentos que são compostos do grupo das crucíferas, que contém indol 3-carbinol, eles têm essa substância que é um agente fitoquímico que age inibindo o gene predisponente para câncer de mama. Então, se você consome brócolis, repolho, couve-flor, couve, kale, que é a couve crespa, couve de Bruxelas, que são alimentos que têm sulforafanos, que têm esses 3 indol 3-carbinol, eles vão te ajudar inibindo, ou seja, prevenindo, de fato, o desenvolvimento de um processo cancerígeno. Evitar leite de vaca e derivados, por exemplo, que são altamente pró-inflamatórios e que têm risco associado com câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário. Então, veja, o não ingerir determinados alimentos que são potencialmente inflamatórios e o consumir alimentos que vão te ajudar no processo de antioxidação já é uma super forma de prevenção. Evitar agentes estressores, como, por exemplo, fumar, beber em excesso, viver em cidades que têm alto índice de poluição, né? Usar um monte de remédios, enfim, né? Uma série de alimentos industrializados, cheios de conservante, corante, tudo isso, eu falo, o mais importante não é ficar pensando em fazer detox. O mais importante na vida é fazer no-tox. Porque se você não fica se intoxicando, o seu corpo ele já tem a habilidade de buscar esse equilíbrio se você dá as condições adequadas para ele, né? Exato. Então, essa chave, quando ela foi virando para mim, foi a hora que eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma medicina que seja acessível para todos. Porque, como eu entendi a importância da alimentação através do Ayurveda, Fê, eu fui estudar nutrologia, que é uma área da medicina que trabalha sobre os distúrbios nutricionais. Só que eu fui estudar nutrologia dentro da Nestlé. E quando eu vi, eu estava num congresso onde quem bancava era Coca-Cola, Hellmann's, McDonald's e Nestlé. Como é que a gente faz? Não, é ridículo isso, sabe? É lógico, tem as suas ajudas, é importante entender nutrologia para pacientes internados que estão ali precisando de alimentação enteral, parenteral, ok. Mas o que eu vejo, assim, eu sou muito crítica em relação a isso, é que as pessoas estão começando a despertar para um novo modelo de vida mais saudável, mais sustentável. Mas a gente vive nesse sistema de aprisionamento que não quer deixar você sair dele porque você está ali bancando as grandes empresas, né? Então, quanto menos você tiver... Eu perdi aqui, ali eu não entendi. É pra falar perto do microfone? Pra cá, só pra um pouquinho atrás. É isso que eu não tava entendendo. Eu fiquei parada aqui tentando entender essa aula, porque eu não sou muito expert aqui. Mas então, assim, essa questão da alimentação, por exemplo, que eu comecei a ver dentro do olhar da nutrologia, assim como da nutrição vem da mesma base, né? Existe uma empresa que está por trás, que é a indústria alimentícia e farmacêutica, tentando trocar 6 por meia dúzia. E aí eles ficam te oferecendo fórmulas, shakes, vitaminas e suplementos e superfoods e, né, 1000 coisas que começam a fazer o quê? Que começam a vender aquela imagem de isso é saúde. E eu, por um tempo, prescrevi muita fórmula. E eu via que os pacientes não melhoravam. Melhorava a curto prazo. Mas aquilo não é sustentável para muita gente, porque gastar R$1.000 por mês numa farmácia de manipulação ou comprando superfood, suplementos e 1001 coisas de ômega e coenzima e blá, 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 não é sustentável e tampouco é efetivo dentro de um estado de saúde equilibrado. Por quê? Porque, segundo a visão do Ayurveda, nutrir o seu corpo não é nutrir
só de comida, de macro, micronutrientes. É nutrir de prana, de energia. E por isso o yoga vem trazendo muitas ferramentas, como, por exemplo, os pranayamas, que são exercícios de domínio da energia vital, para que você otimize o funcionamento do seu corpo para não necessitar de coisas externas, porque as coisas externas tendem a gerar um impacto que demanda um gasto energético grande para você metabolizar e assimilar tudo aquilo. Sim. Então, uma das minhas frases hoje em dia é menos é mais. Menos é mais. Você falou com a questão dos suplementos, né? De ômega 3, tal. Vamos dizer assim, se a pessoa faz o básico, porque eu sei que muitas pessoas não fazem o básico, mas querem só colocar mais outras coisas, né? Na alimentação, enfim. Mas você prescreve? É só curiosidade, assim, de se a pessoa precisar de um... Você vê os exames da pessoa, do seu paciente, né? Tá, estilo de vida, alimentação, silêncio, movimento... Todos os pilares, né? Os básicos da saúde. E aí a pessoa ainda está com deficiência, mas você prescreve ou não? Fala assim, não, vai comer mais brócolis, come mais... Sim. Como você pensa Sim. sobre isso? Cada caso é um caso, em primeiro lugar. Né? Então, assim, nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Agora, existe o caminho mais curto, mais rápido. E isso não quer dizer duradouro. E existe um caminho de mais consciência e de mais de proatividade do paciente, onde ele se coloca como agente transformador desse processo e começa a perceber que isso é mais efetivo. Tem casos, Fê, que se eu pego um paciente que está com uma ferritina, por exemplo, muito baixa, que é uma reserva de ferro muito baixa, que está com queda de cabelo, sem disposição, com sintomas meio depressivos, não está nem menstruando direito, ou está tendo uma perda sanguínea muito grande porque está tão inflamada que o corpo tenta eliminar esse excesso de inflamação no sangue através da menstruação, que às vezes é preciso até usar um anticonceptivo aí para inibir essa menstruação, até você desinflamar essa pessoa, repor o ferro e fazer ferro endovenoso, por exemplo, para levantá-la, para ela ter ânimo para se colocar no lugar de conseguir raciocinar e planejar os seus passos para voltar para um estado de equilíbrio. Então, sim, às vezes eu prescrevo. Eu mesmo tomo alguns suplementos. Por exemplo, a minha alimentação é praticamente 90% plant-based, né? Ou seja, eu não consumo nada de origem animal. 90% é sem nada de origem animal. Nem ovo, nem leite, nem queijo, nada. Eu como, sim, eu moro num lugar que é praia, litorâneo, então eventualmente eu como lagosta, eu como polvo, eu como peixe, mas não faz parte do meu dia a dia, da minha alimentação diária. Uma pessoa que tem uma alimentação plant-based, ela precisa repor B12, por exemplo. Por quê? Porque a gente não tem B12 hoje em dia na natureza disponível. E isso não cabe só às pessoas plant-based. As pessoas que comem são onívoras, que comem carnes, as carnes que a maioria dessas pessoas comem são carnes de bichos doentes. Então, se você está comprando carne no açougue, no supermercado, são animais que estão comendo ração transgênica cheia de agrotóxica, à base de milho e soja, recebem hormônios para crescerem, eles estão confinados, então eles não têm atividade, então eles acumulam muito mais gordura do que músculo, e antibiótico para não adoecer, já que eles estão ali aglomerados com risco maior de infecções. Então, isso vale também para quem toma leite de vaca e derivados, porque as vacas também estão sob influência de tudo isso. Então, essas pessoas, elas não têm a B12 porque a B12 ela viria da bactéria que está no pasto do gado que pasta, da galinha que cisca, do porquinho que come o resto de comida e que está ali, né, solto. Então, hoje em dia, todos os meus pacientes acabam suplementando B12, por exemplo. A outra coisa que eu suplemento muito, infelizmente, e falo infelizmente principalmente porque eu moro no Nordeste, num lugar onde tem sol todos os dias, é a vitamina D. Não deveria. Por quê? Porque se a pessoa toma 15 banho de sol, né? Torrar no sol, 15, 20 minutos, dependendo do tom de pele, logicamente, entre 10 e 2 da tarde, que é horário forte. Mas se ela toma ali esse banho de sol, ela já vai produzir suas 15, 20 mil unidades de vitamina D. Não vai precisar suplementar. Mas a maioria das pessoas não sai de dentro de casa, porque tem preguiça, porque não gosta do calor, porque trabalha o dia inteiro, porque, enfim. Ar-condicionado, escritório, home office.
Entende? Então, assim, a gente acaba suplementando. Agora, é o que eu falei. Se você dá um monte de suplemento ali pra pessoa tomar no primeiro momento, se ela tá tão ávida, tão escassa, porque a maioria das pessoas hoje em dia estão com sobrepeso, obesas, mas estão desnutridas, nutricionalmente falando. Porque elas estão mais preocupadas, às vezes, quando começam a fazer essas dietas da moda, às vezes em caloria, do que na qualidade nutricional e no prana, no valor energético. Porque uma coisa é você comer a manga do pé, outra coisa é você comer a manga que tá lá na prateleira do supermercado. Outra coisa é você comer a manga que foi desidratada. Outra coisa é você comer o sorvete que diz que tem manga. Ou o suco de manga da caixinha, entende? Sim. Então, assim, e as pessoas hoje em dia não querem ter trabalho, não querem ter... Então, ela começa a tomar as capsulinhas ali, no primeiro momento, parece que o corpo fala, chegou! Tava precisando de ferro, de cálcio, de magnésio, de fibra, de... Pronto, entrou aqui, porque agora eu tô tomando probiótico, tô tomando, né... Se sente melhor, claro, porque não tinha... Só que depois do corpo, opa, mas isso não é da fonte original. É sintético. Isso aqui é genérico, né? Isso aqui não é... Não tá vindo da raiz ali, né? Então, isso acaba que não se sustenta, né? A pessoa continua comendo errado, continua bebendo, continua dormindo tarde, continua não fazendo exercício. E depois fala, no primeiro momento eu comecei a melhorar. Mas depois o negócio voltou ao que estava antes. Decair, né? E aí eu falo, por quê? Porque não foi na causa. Sim. Então, não tem como a gente fazer prevenção de doenças e promoção de saúde se a gente não for na raiz do problema. E, às vezes, na raiz do problema, leva tempo de investigação. Não é à toa que uma consulta que eu faço, por exemplo, no particular, são 2 horas. Não é à toa que nos cursos de formação de yoga e ayurveda que eu faço, né, na Yoganaya, e nas palestras que eu faço, nos workshops, nos retiros, a gente leva um final de semana para tentar passar esses conceitos, para que a pessoa comece a se auto-observar. Só o básico, né? Não é, mas assim, é o que eu falo, básico bem feito já gera muita transformação. Sim. E para começar aqui, já deixando como dica, se você tá querendo ter mais saúde, se você tá querendo ter mais autonomia, porque eu acho que é isso, sabe? Sim. A gente precisa ter autonomia em saúde, não tem que ficar dependendo de cápsula, de médico, de nutricionista, de psicólogo. Eles são importantes num determinado momento, mas não sempre, não né? sempre, nem para sempre, na maior parte dos casos. Lógico que tem casos e casos, né? Sim. Mas, assim, começa se auto-observando, começa acordando e, ao invés de pegar o celular, olha pra dentro. O que é isso? Fica quieto, de olho fechado e só observa como é que você tá. Como é que você dormiu? Como é que você tá se sentindo? Só de você começar a treinar isso, fazer algumas respirações conscientes, igual a gente fez aqui. Pode ser com cheirinho, sem cheirinho, não precisa de cheirinho, né? É só sentir o ar entrando e o ar saindo. Isso já vai gerar grandes transformações quando você incorpora isso no seu dia a dia. É igual remédio controlado. Você não tem que tomar todo dia naquele horário. Pronto, começa a fazer isso todo dia. Não tem que escovar os dentes todo dia, tomar banho todo dia. Exato. É a mesma coisa. Só que é isso que eu falo. O básico bem feito também dá trabalho. E a maioria não faz nem o básico bem feito. E aí fica buscando as fórmulas de sucesso. E gasta dinheiro. E paga caro e não vê resultado. Então, é isso, sabe, Fê? Resumindo, assim, essa jornada toda, que ela nunca acaba, né? Mas, enfim, cada dia eu vou também me lapidando, porque eu acho que a gente sempre pode melhorar e a gente sempre vai aprendendo coisas novas. Mas eu vejo que tanto o yoga quanto o ayurveda, para mim, que foram essas ferramentas que chegaram e das quais eu mais estudo, são essas filosofias, essas ciências que nos dão algumas ferramentas para que a gente possa cada vez mais ter essa autonomia, esse autoconhecimento, essa liberdade de poder se expressar e de agir conforme a sua máxima potência, aquilo que a gente tem de melhor para compartilhar com o mundo. E quando você entende que você não é o seu corpo, você não é a sua mente, seus pensamentos, a sua roupa, o seu status social, nem nada disso, você é só um observador de tudo isso, eu acho que fica mais leve a vida e a gente aprende a saborear mais, seja os momentos bons ou os ruins, mas tudo depende de como você olha para tudo isso, né? E com isso a gente acaba aqui saindo um pouco dessa roda do sofrimento, que eu acho que é o que a gente veio fazer aqui, né? Sair dessa rodinha de samsara que a gente fala. E tentar ser uma pessoa melhor do que era ontem, antes de ontem. Sim. E assim, terminar a vida olhando e falando, nossa, aprendi isso, consegui contribuir um pouquinho do que eu sei entre as pessoas que eu conheço. Aqui o podcast é para isso também, porque eu sempre tive essa vontade de compartilhar sobre a minha jornada do yoga, e eu fiz, não, eu quero expandir isso para trazer outras pessoas falando, né? Quando eu comecei a gravar em casa, foi em Toronto, era Yoga Talks. Aí vim pro Brasil,
E no começo desse ano veio a ideia de ter o Fê Talks. Inclusive, uma das responsáveis, né, que me apoiou muito, foi a Rê Mosini. Rê. Eu tava pensando nela agora, porque eu tenho uma reunião com ela daqui 7 minutos. Fala, foi culpa da Fê, tava no Fê Talks. Sim. Inclusive, ela esteve no Fê Talks, ela não estava presente aqui sim. fisicamente. A gente falou sobre propósito, foi bem legal na primeira temporada. É isso. E a gente tá aqui para isso, para compartilhar, para servir, né, para expandir e para viver uma vida plena, né, com abundância. A gente tava falando sobre isso, com abundância. A natureza é tão abundante, por que a gente fica pensando pequeno, né, no sofrimento, na escassez? Mas é isso, né, Fê? Esse sistema que foi gerado para gerar medo. E quando você tá vibrando no medo, você delega muito de tudo isso para alguém, né? Então, um plano de saúde, então você paga, às vezes, carérrimo num plano de saúde, mas você não quer gastar na feira porque comprar verdura é caro, ou não quer pagar alguém para cozinhar o seu alimento para você comer mais saudável, né? Pensando que você pode vir a adoecer. Olha que loucura isso. Então, quais são as nossas prioridades? A gente precisa começar a rever isso e restabelecer as nossas prioridades de fato. Porque a vida é feita de escolhas, né? E aí, com base nisso que você estava falando, de trazer esse conteúdo, né? Eu uma vez ouvi, não lembro de onde veio isso, mas eu achei muito lindo. Que é assim, né? Diz que quando a gente morrer, vão fazer 2 perguntas. O Papai do Céu lá, Deus, sabe quem vai nos receber? Vai fazer assim 2 perguntas pra gente. A primeira é, o que você aprendeu de bom lá na Terra? E a segunda é, o que você deixou de bom lá na Terra para as gerações que virão? Então, assim, eu pauto a minha vida muito nisso. O que eu posso aprender de melhor aqui? Porque cada dia a gente tem a oportunidade de aprender algo novo, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de humildade. E o que eu posso fazer com o que eu aprendi? E aí, também. Né? E aí, qual é o meu propósito que você falou, né? Então, aproveitem e vejam. Esse podcast do propósito deve estar incrível, ainda não vou ver. Mas, assim, qual é o meu propósito aqui? O que eu quero deixar? Que sementinha que eu quero plantar aqui para que ela deixe a terra ainda melhor do que ela já tá, porque ela é bela, só que a gente talvez perdeu a mão um pouquinho. Mas ela é reparável, é só a gente ajudá-la, porque se a gente sair daqui e eliminar o ser humano, ela se recompõe, né? Mas a gente pode buscar essa harmonia estando aqui, né? E esse é o nosso propósito, né? Por isso que a gente tá aqui. Compartilhando yoga, ayurveda. Exato. Né? Tudo isso que é tão bonito. E eu quero... E amor, né, Fê? E amor, com certeza. Muito amor. E eu quero te agradecer por você estar aqui na minha casa novamente. Obrigada, que delícia. Volte sempre a Maceió. Com tanto carinho, voltarei. As portas estão abertas. Não é à toa que nosso projeto começou com Yam, né? Sim, com Vibrando no Coração. Né? Ai, gente, 1 ano atrás, Yam. Foi o retiro que a gente fez. Quem sabe ano que vem a gente não faz um outro, aí com o Oliver. Com o Oliver em São Miguel do Gostoso. Ou em Bahia maravilhoso. Maravilhoso. No Brasil inteiro, por aí. Pronto. Vamos em outros locais. Yoga, Ayurveda e Medicina Integrativa para todos. Com muito amor. Obrigada, viu? Obrigada Gratidão. a você. E sucesso nesse seu projeto maravilhoso. Precisamos de expor esse conteúdo. Deixa o seu contato pro pessoal. Sim. Bom, para quem quiser saber mais, eu não sou a pessoa das redes sociais como a Fê, né? Mas, enfim, alguma coisa vocês vão encontrar por aí. No Instagram é @DRA, de doutora, DRAKATRYN Ribeiro. Catherine Ribeiro. Tem vídeos meus no YouTube, ensinando a respirar, ensinando como cozinhar, uma culinária intuitiva. Eu amo cozinhar, então também ensino umas receitinhas massas lá. Então, siga a gente nas redes sociais. Eu também posto aí todos os eventos que eu estou fazendo pelo Brasil todo. E... quem sabe a gente se vê em algum momento aí dessa jornada. Tamo juntos. Isso, obrigada. Obrigada, viu, Fê? Obrigada, amor. E então foi esse nosso episódio especial com a convidada que veio de fora. Estamos muito chiques aqui no podcast. A Rê vai vir aqui, né? Fisicamente. Exatamente. Quando ela vier para o módulo dela aqui da formação Yoganaya. Sim. Eu agradeço a vocês também por estarem aqui. Continuamos na jornada de autoconhecimento, de expansão, de vida consciente e real. Namastê. Gratidão. Obrigada. Boa, Fezinha. Arrasamos em cima. Quase que não deu.